galera, vamos aqui a mais uma aula do canal Professor Alisson Santos. Estamos aqui continuando a nossa série de aulas sobre evolução do pensamento econômico ou história do pensamento econômico. Hoje nós vamos falar sobre a escola keynesiana, que surgiu com o economista John Maynard Keynes. Vamos falar um pouquinho sobre quem foi esse economista e sobre o contexto histórico ao qual deu início a essa escola. Bom, John Maynard Keynes, ele estudou com Alfred Marshall. Vocês devem lembrar da aula de teoria de escola neoclássica, que Alfred Marshall era um economista, um dos fundadores da escola neoclássica. Então, dessa forma, durante muitos anos de sua carreira, John Maynard Keynes defendeu as teorias neoclássicas. Só que durante a crise de 1929, ficou claro, nas palavras desse economista, que a lei de Sé era falha, ou seja, que na economia poderia sim haver superprodução. E Keynes vai dizer o seguinte: por que na economia capitalista pode ocorrer superprodução? Porque às vezes pode ocorrer em um país que não há demanda efetiva. Em palavras mais simples, não há pessoas com poder aquisitivo para consumir. Isso é um pensamento muito simples, mas que até hoje ainda não é unanimidade na economia. Ora, vamos pensar pela lógica. Se uma população do país está com uma renda baixa, o que significa? Que eles vão consumir pouco. Se as pessoas estão consumindo pouco, significa que vai faltar demanda. Faltando demanda é o mesmo que dizer que nós vamos ter uma superprodução. Então, superprodução é quando a produção é maior do que o poder aquisitivo das pessoas que compram aquele produto. E foi isso que aconteceu em 1929. Aí Keynes vai dar uma mudança nas suas teorias e ele vai passar a defender, dado ao contexto sócio-histórico, que no capitalismo pode sim ocorrer superprodução. E isso ocorre por causa da concentração de renda. A concentração de renda faz com que poucas pessoas tenham muita renda e muitas pessoas fiquem com pouca renda. Isso faz com que a maioria da população não tenha dinheiro para consumir. Segundo ele, essa vai ser uma das falhas do sistema capitalista. Ele vai dizer que o sistema possui outras falhas. Uma das falhas que ele aponta também é a questão do desemprego. O sistema capitalista, segundo ele, tem uma tendência a ter um aumento do desemprego. E aí, ele vai criar as suas teorias de intervenção política para dar sustentabilidade à economia do ponto de vista econômico. Então, a preocupação central de Keynes era que a economia conseguisse ocupar plenamente os trabalhadores de um país. Ou seja, que alcançasse o pleno emprego. Se você está acompanhando a situação do Brasil e de outros países, você pode perguntar, o que hoje seria considerado pleno emprego? Em torno de 5% ou menos, nós já podemos dizer que um país ele está em pleno emprego. Keynes desenvolveu algumas teorias que poderiam ajudar a economia política a conseguir alcançar o pleno emprego. Segundo Keynes, em um momento de crise, os investidores tendem a diminuir os investimentos. E os consumidores, as famílias, tendem a diminuir o seu consumo. Ou seja, há uma retração da atividade das famílias e das empresas. Ora, a roda da economia precisa girar. Se as famílias não estão consumindo ou estão consumindo menos e as empresas estão investindo menos, quem precisa entrar fazendo o oposto? O governo. Então, quando as empresas retraem os seus investimentos e as famílias retraem o seu consumo, o governo entra injetando dinheiro na economia em políticas públicas que gerem dinheiro na economia, que injetem dinheiro na economia, mas não gerem um produto novo. Que, ora, nós estamos falando de uma economia em crise. Economia em crise significa que já tem produtos e serviços demais
e não tem gente para comprar. Então você precisa gerar renda sem gerar um produto novo. Como você poderia fazer isso? Obras de infraestrutura é a melhor forma possível. Construir ponte, construir estradas, construir ferrovias. O que ocorre? Quando você está pagando ali pessoas para estarem construindo uma ponte, você está pagando, gerando emprego e pagando salário para trabalhadores que vão estar consumindo aqueles produtos que não estavam sendo vendidos. Olha só que interessante. Você está injetando dinheiro do governo na economia e essas pessoas estão consumindo produtos que não estavam vendendo. Muitos acusam Keynes de ter sido ele o economista que causou o endividamento dos estados atuais. Ora, isso não é verdade. Keynes nunca disse que os governos devem ficar eternamente gastando mais do que arrecadam. Os governos devem gastar em momentos de crise. Quando essa crise econômica acabar, o governo pode voltar a poupar exatamente para pagar a dívida que ele gerou para fazer a economia voltar aos trilhos. Em um resumo, podemos dizer que Keynes diz o seguinte: o capitalismo ele possui falhas. Ele pode funcionar, desde que o governo intervenha, fazendo essa economia, corrigindo as falhas do capitalismo e fazendo essa economia ficar nos trilhos. Então o governo é exatamente o maquinista que vai manter o capitalismo nos trilhos. Essas teorias de Keynes vão dar origem ao que nós chamamos de teoria do bem-estar social. O que é o bem-estar social? São economias capitalistas, mas onde o governo intervém gerando produtos e serviços básicos para a sociedade, como saúde, segurança, educação. Onde que isso ocorre? Canadá, Finlândia, Noruega, Dinamarca, Suécia, Islândia, ou seja, são os países que hoje possuem os melhores IDHs do mundo. São países onde a educação é pública, a saúde é pública, existe uma segurança pública muito boa, ou seja, você tem educação, saúde e segurança pública e uma infraestrutura muito boa para as pessoas e para as empresas. Isso é o que nós chamamos de bem-estar social. Se você quiser entender um pouquinho mais sobre bem-estar social, procura aí no YouTube vídeos sobre o Canadá, Islândia, Noruega, Dinamarca, que você vai entender como funciona esse bem-estar, o estado de bem-estar social, que é um estado totalmente oposto ao que nós chamamos de estado mínimo defendido pelos neoclássicos. Bom, pessoal, isso é um resumo do que foi as teorias de Keynes, que vai dar origem à escola keynesiana. Depois nós vamos ter vários outros teoristas, vários outros teóricos e economistas que vão seguir as teorias de Keynes e desenvolver políticas econômicas e públicas, mas qualquer dúvida vocês podem deixar no comentário aqui, que eu respondo na próxima aula. Curtam o vídeo. Se tiverem alguma sugestão de aula em relação à economia, podem deixar no comentário também. E vamos continuar na próxima aula estudando as ideias econômicas no decorrer da história. Valeu, pessoal! Até a próxima aula!